Então, falando de desenvolvimento motor, tá? Quais são os pontos principais que vale a pena a gente chamar a atenção? A gente vai falar até os 12 meses aqui, tá? Eu mudei um pouquinho, gente, essa aula do que eu mandei o texto para vocês. Qualquer coisa, quem tiver com os slides, só anote aí que eu acabei destacando os pontos principais. Então, o que, que é o esperado do recém-nascido? A postura em flexão, o tônus flexor aumentado, que é semelhante à postura que ele tinha dentro da barriga, né, a flexão, e a assimetria. Então, normalmente, a cabeça um pouquinho lateralizado. Isso aqui é o que a gente espera do recém-nascido. Então, por que, que a gente tem que saber isso? Porque muitas vezes na criança fala assim, o recém-nascido hipotônico, o recém-nascido com extensão, o recém-nascido molinho. Então, isso, o recém-nascido hipotônico não é o normal. O normal que a gente tem é um tônus flexor aumentado, essa postura de flexão dos braços, flexão das pernas e também a assimetria, a cabeça um pouquinho virada. No primeiro mês, a criança diminui um pouco o tônus flexor, continua bastante assimétrica, tá? Só para a gente entender. E ela começa a apresentar um pouco mais, assim, mínimo, tá? Então, uma viradinha mínima ali no ajuste, mas aumento de ADM dos membros superiores. No segundo mês, começa o início do controle de cabeça, então a criança começa a firmar a cabeça, mantém ainda o tônus flexor, embora ele esteja diminuído. Vamos lá, pessoal, cuidado com os marcos motores, tá? Então, o primeiro marco motor que a gente tem é o controle de cabeça, ou sustentação de cabeça, ou controle cervical, tá? Então, o que que acontece? Alguns livros falam para a gente que é aos 2 meses, outros falam que é aos 3 meses. É o primeiro marco motor. Na verdade, gente, o marco motor, ele não acontece assim. Hoje eu tenho 1 mês e 29 dias, amanhã eu faço 2 meses. Então, a partir de amanhã eu sustento a cabeça. Não, ele começa em 1 mês, então normalmente ele começa já, lógico, sustentação de cabeça já começa desde quando a criança praticamente nasce, né? Ela começa a ter estímulo contra a gravidade. Mas mais caracteristicamente, ela começa no segundo mês e ao final do segundo mês, quando ela está chegando no terceiro mês, ela já tem esse marco, ela já consegue ter a cabeça mais firme, o que a gente chama de sustentação de cabeça, controle de sustentação, sustentação cervical, controle cervical. Então, preciso que vocês entendam isso. É um processo. E todos esses marcos aqui, que em algum momento eu vou falar para vocês, né, que são os pontos principais, embora algumas literaturas coloquem, né, 2 meses, 3 meses, coloquem datas, não é que hoje, né, eu tenho 1 mês e 29 dias, amanhã eu tenho 2, de hoje para amanhã eu passo a segurar. É uma habilidade desenvolvida ao longo de um tempo, tá? Então, é para a criança começar a desenvolver a habilidade de sustentação da cabeça aos 2 meses, e ao final desse segundo mês, início do terceiro, meio do terceiro, é para essa criança estar sustentando a cabeça. Basicamente é isso, e é isso que vai acontecer também nos outros marcos, tá? Então, no terceiro mês, o que, que a gente espera? O controle de cabeça desenvolvido, tá? E aí ela começa também um controle flexor antigravitacional melhor, né? Elevar a cabeça ali em relação à cama, quando vai ser colocada para sentada, a cabeça começar a acompanhar o movimento, quando está no colo, né? Ficar com a cabeça mais durinha, tá? E os movimentos, claro, né? Vão ficando mais coordenados. Ao final do terceiro mês também, a gente começa a ver uma criança um pouco diferente. Ela começa a ficar mais simétrica, tá? Ela tinha uma característica maior de assimetria, ela começa a ficar mais simétrica. Essas figuras, elas resumem um pouquinho de como é, né, as posições no primeiro trimestre. Então, no primeiro mês, tá? A criança, ó o RTCA aqui, aparecendo, né? Bem assimétrica,
tônus flexor. No segundo mês, ela já vai ganhando mais extensão dos braços e conseguindo já melhorar até essa questão da manutenção da cabeça em linha média. E no terceiro mês, então, ela tem maior extensão. Isso na postura supina, tá? Em prono, no primeiro mês, ela pode até começar a treinar, né? Levantar a cabeça. No segundo, ela já tem um apoio melhor. E no terceiro, ela já tem que estar com essa sustentação desenvolvida. É claro que isso depende também de estímulo, tá, gente? Se a criança não é colocada em prono, ela não vai ter esse estímulo para desenvolver essa habilidade aí para o terceiro mês, tá? Embora tenha o DNA, né? Tenha a genética, lembra? Depende de substrato mais estímulo. No primeiro mês, puxado para sentar, então a gente vê que a cabeça não acompanha. No segundo mês, ainda não acompanha no puxado. Quando chega lá em cima, ela pode tentar controlar. E no terceiro mês, então, ó, já tem o controle desenvolvido, a cabeça acompanha o movimento do tronco. Primeiro mês, ela vai ter, né, o reflexo de positiva de suporte de marcha acontecendo, e isso vai mais ou menos até o terceiro mês. Algumas literaturas falam segundo, terceiro, mas a gente entende que tem essa variação. Bem, de qualquer forma, gente, o primeiro trimestre ele é marcado por atividades reflexas, né, pelos reflexos muito aumentados, e esses reflexos começando a ser integrados e passando, né, depois a ser caracterizado como respostas fisiológicas, como controle motor. O segundo trimestre, ele é um diferencial, tá? Então, o segundo trimestre, ele é extremamente importante, até para diagnóstico de problemas, né, de atraso no desenvolvimento. Então, é um momento de grande progresso, tá? A criança começa o trimestre com a capacidade de manter a cabeça alinhada em relação ao corpo, então, ela começa o segundo trimestre com controle de cabeça, e ela avança até a habilidade de sentar sozinha, mesmo que seja por poucos períodos de tempo, tá? E se empurrar com as mãos e com o joelho. Então, nesse segundo trimestre, normalmente a criança avança da sustentação de cabeça para a posição sentada. Embora, é o que eu disse para vocês, gente, que reforça aqui, normalmente, no final do segundo trimestre, que é o sexto mês, né? A gente tem no segundo trimestre, quarto, quinto e sexto mês, a criança está iniciando a habilidade sentada. Ela vai trabalhar isso até desenvolver, tá? No quarto mês, então, o que, que é mais característico, gente? O mais característico é manter a linha média. Então, a simetria, tá? O RTCA, ele já deve estar mais fraco, ou já está sendo integrado, ou foi integrado, e aí a criança ela vai conseguir ter liberdade para manter a linha média e começar esse trabalho de coordenação olho-mão, que é o quê, gente? Segurar o objeto. Lembra que nessa fase ela ainda segura o objeto com características da apreensão palmar reflexa, mas ela já começa a ter a habilidade de manipular esse objeto, e daí ela tende a levar tudo à boca, tá? Então, se tem um marco para o quarto mês, gente, o marco do quarto mês é linha média, é simetria, é isso que a gente tem que guardar. No quinto mês, normalmente a criança começa um trabalho de abdominais muito forte, que é essa característica de manter a perninha aqui para cima, mas manter de forma voluntária, chutar bastante, né? Então faz bastante exercício abdominal. E também nessa fase ela costuma já levar o pé na boca, tá? Então eu esqueci de colocar aqui, e eu vou colocar. Nessa fase ela faz muito alongamento de cadeia posterior. Isso no quinto mês. E aí, pessoal, esse trabalho de abdominal, junto com o alongamento de cadeia posterior, vai ser essencial para que a criança desenvolva a postura sentada. Então, para sentar, tem que ter abdominal desenvolvido, né, estimulado, e tem que ter alongamento de cadeia posterior. Se ela não tiver,
ela não vai conseguir evoluir ali no 6º mês, no 7º mês para a postura sentada. Então, essas são as características. E esse trabalho de abdominal e de cadeia posterior é voluntário, então a criança faz, né? Ela desenvolve essa capacidade. Linha média bem desenvolvida, controle de cabeça ok, maior liberdade para a cintura escapular, maior controle, então isso tudo aqui é bem característico, tá? No 6º mês, o que mais chama atenção são as reações de proteção para frente e o início do treino da postura sentada. Então, lembrar, né, gente, o sentado, algumas literaturas, elas colocam como o segundo marco motor, né? Então, o segundo marco motor é a postura sentada, e algumas literaturas colocam 6, outras colocam 7 meses. Por quê? Normalmente, no 6º mês, a criança senta com a base alargada. Lembra que tem que manter o centro de equilíbrio dentro da base de sustentação? Queixo para dentro, o equilíbrio ainda é débil, é insatisfatório, mas se ela não ficar sentada e treinar, ela não vai desenvolver equilíbrio. É muito comum nessa fase a gente fazer isso aqui, né? A gente deixa a criança sentada, que a mãe já fez isso, tenho certeza, com um monte de almofada do lado, né? Porque a qualquer momento o cabeção pesa, né? A cabeça é muito grande ainda em relação ao corpo, a cabeça pesa e a criança cai, tá? Ela pode conseguir começar a ficar sentada por algum tempo, mas, por exemplo, se ela estende a cabeça, ela vai cair para trás, tá? E nesse momento ela começa a desenvolver reação de proteção para frente. Então, essa postura sentada, 6º ou 7º mês, lembrando que é aquilo que eu disse, gente, é um processo de desenvolvimento, tá? Mas ao final desse segundo trimestre, começo do 3º trimestre, a criança está desenvolvendo essa habilidade. Quando chega, então, o 3º trimestre, né, 7º, 8º e 9º mês, a criança ela já tem um bom controle aqui, né, do tronco, da cabeça, já tem bastante liberdade de cintura escapular, já consegue dissociar bastante os movimentos e começa a trabalhar posturas intermediárias, tá? Então, começa a trabalhar a posição de gatas, a posição de ajoelhado, claro, sempre com apoio, ela não tem a habilidade ainda de se manter sozinha. O 7º mês, os meses de transição, especialmente no 7º mês, então, ela vai desenvolvendo aquele controle sentado, tá? Mas ainda essa criança é uma criança estática, né? O que é uma criança estática? Ela tem pouca habilidade de se locomover, ela se arrasta, tá, pessoal? Então, muitas vezes, se ela quer sair desse lugar que ela está, por exemplo, na sala, e ir para um outro local na casa, ela vai começando se arrastando mesmo, né? O corpo todo, barriga no chão, mas ela não tem liberdade ainda de movimento, ela ainda está muito estática e depende de outra pessoa pegar ela e levar para um lugar ou para o outro. No 8º mês, isso começa a mudar, né? Então, a gente fala que no 8º mês a criança engatinha, mas lembra, gente, engatinhar é o 3º marco, tá? E literaturas falam 8º, literaturas falam no 9º mês. Essa criança já começou a desenvolver isso. Lá no 6º, quando ela vai adquirindo a postura sentada, ela vai trabalhando transições, né, descarga de peso no braço para frente, para lateral, e aí ela vai desenvolvendo essas reações até chegar ao engatinhar. E daí, quando ela engatinha, ela começa, né, a ser uma criança não estática, uma criança livre, uma criança dinâmica, porque daí ela não precisa de outra pessoa pegar ela e levar ela de um lugar para o outro, ela vai sozinha. Aqui eu escrevi equilíbrio é reação de proteção, desculpa, tá? No 8º mês é aquele marco da reação de proteção para o lado, que também vai ser importante para essa transição da postura sentada para a postura de gatas, né? Essa passagem. No 9º mês, a criança já domina completamente a postura, né, de engatinhar, usa o engatinhar e vai ganhando mais habilidade, e anda em volta dos móveis. Então, a maior parte dela se coloca em pé e pode começar a andar em volta dos móveis. As crianças de hoje em dia, né, eu falo que tem um chip diferente, já fazem isso.
No 10º mês, a criança já vai começar aquela reação de proteção para trás, boa extensão da coluna, da cintura escapular, né? Começa a dominar também a cintura pélvica, mantém a base alargada para se levantar, e quando é segurada pela mão, ela começa a dar os passos. Mas assim, o 9º, o 10º, o 11º mês são meses onde a criança desenvolve o engatinhar e começa a treinar o ortostatismo. Então, ela vai ganhando ortostatismo para depois ela desenvolver a habilidade de marcha, né? Então, as características principais vão ser essas. 11º mês, engatinha com mais eficiência, puxa para ficar em pé, o equilíbrio é pobre ainda, né? Anda, é pobre para andar sem suporte, então ela anda ainda com suporte ou em volta dos móveis. Até que no 12º mês, essa criança, normalmente, ela domina as posturas intermediárias, né, ajoelhado, semi-ajoelhado, passa para em pé, consegue levantar sem apoio, engatinhar ainda é o principal meio de locomoção, brinque em pé de maneira independente, então vai trabalhando o ortostatismo, e a maioria dos bebês anda independentemente por volta desse mês. A gente considera, né, que entre o 12º e o 14º mês é o período que a criança vai conseguir desenvolver essa habilidade, tá? Então, o quarto marco, né, motor, que muitas vezes a gente destaca, é andar. E aí, aqui normalmente, do 12º até o 14º, são considerados marcos normais, tá? E no resuminho tá aqui, né, pessoal? Então, no primeiro semestre, no primeiro mês, a criança fletida, assimétrica, cabeça virada. No segundo, começa controle de cabeça. No terceiro, controle de cabeça desenvolvido. No quarto, pode começar a ficar mais na postura sentada com suporte, né? Aqui no 7º, ele já muda para o 7º, senta sozinho. No 9º, começa a segurar nos objetos, ficar em pé. No 10º, engatinhar, embora a gente saiba, né, que começa lá no 8º mês, é o marco. E depois, 11º, posturas, né, de andar com apoio, apoiado por alguém, trabalhar o ortostatismo, então o controle do ortostatismo, no 12º mês andar, tá? Então, mais ou menos isso que a gente tem como marcos principais. Rolar, normalmente a criança rola com 4 meses. Então, quando ela já tem esse controle aqui, ela já começa a se empurrar para conseguir rolar. Algumas vezes ela já consegue rolar, né? Dessa posição de supino, de prono para supino, e de supino para prono, tá? Ou às vezes ela tem mais dificuldade de sair de uma posição ou de outra, mas no 4º mês ela já consegue desenvolver essa habilidade, tá? E fica mais ou menos, então, essa parte, pessoal, do desenvolvimento, tá? Eu não considero rolar como um marco, tá? Sustentar a cabeça, como a gente disse, do 2º para o 3º mês, tá joia? Certo, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro marco, sustentar a cabeça, 2, 3 meses, tá? Segundo, isso aqui não é cobrado dessa forma não, tá, gente? É só a gente pensar no desenvolvimento. Sentar, quer dizer, não vejo caindo tanto assim, né? Primeiro, segundo, terceiro, só para a gente guardar. Engatinhar, 8º, 9º, mais ou menos. Opa. 4º marco, andar, 12º, 14º, tá? Se quiserem guardar aí e rolar, 4º, 5º mês, mais ou menos, deixa eu ver se perguntaram. Isso, tá bom? Então, pode colocar aí, mas as aquisições motoras, né, principais são sustentar a cabeça, sentar, engatinhar e andar,
né? Ao longo desse período todo vai acontecendo treinos, as posturas intermediárias. Bem, a gente tem também, pessoal, que estudar, né, quando a gente vai vendo essa parte, o desenvolvimento atípico, tá? Então, preciso muito que vocês prestem atenção nisso aqui, para a gente entender o que é desenvolvimento motor atípico. Bem, quando a criança não tem um déficit neurológico, não tem um déficit, né, num diagnóstico, e não adquire determinada habilidade naquele tempo esperado, ela pode ter um atraso do desenvolvimento. E crianças que não têm doenças, que não tenha, né, nenhuma lesão, pode ter atraso no desenvolvimento. Algumas vezes porque ela tem déficit de estímulo, porque ela tem alguma característica genética, porque ela tem alguma característica física que atrasa essa aquisição, tá? Então, uma coisa que a gente pode ter, deixa eu só voltar aqui, é que eu posso ter crianças sem quadros patológicos que apresentem atraso no desenvolvimento. E o que caracteriza esse atraso no desenvolvimento? O que caracteriza é não atingir determinada habilidade nesse período aqui, que é o período esperado, tá? Ah, ela não tem lesão, por que ela não adquiriu? Então, lembra sempre, pode ser por conta do substrato, questões de característica genética familiar, evolucionista, pode ser por falta ou, né, ou não aplicação correta de estímulo, porque para desenvolver esses marcos, a gente tem no nosso DNA um histórico genético de evolução que nos faz, né, evoluir dessa forma, mas a gente também depende de estímulo. Então, eu posso ter um atraso de desenvolvimento numa criança que eu vou chamar essa criança de uma criança normal, entre aspas, que é uma criança sem lesão neurológica, tá? Eu posso ter uma outra condição que a gente também vai estudar hoje, que chama atraso global do desenvolvimento. E o atraso global do desenvolvimento, ele já normalmente está envolvido com uma patologia, seja essa patologia de fácil diagnóstico ou não. Eu tenho um atraso global do desenvolvimento, então, onde todas as esferas do desenvolvimento da criança, tanto a parte motora, que é o que a gente está falando aqui, mas também a parte psíquica, a parte comportamental, a parte cognitiva vai estar afetada. Então, essa é uma outra situação. E eu tenho uma terceira situação, que eu vou colocar aqui só para a gente distinguir, que é o desenvolvimento neuropsicomotor atípico, tá? Então, para a gente entender a diferença entre eles, eu tenho crianças que se desenvolvem dentro dos marcos ou até de forma mais acelerada, ou até pula marco, tá? Eu tenho crianças que atrasam, mesmo sem ter uma doença, uma lesão. Eu tenho crianças que têm um atraso global e completo, e eu tenho crianças com desenvolvimento neurosensório-motor atípico. O que a gente vai falar agora? Desenvolvimento atípico. E é muito importante prestar atenção nisso aqui e entender. Isso vai ajudar muito a responder uma série de questões e pode também ser importante na parte discursiva, tá? Então, vamos lá, gente. No edital também, tá? Repercussões do TCE e do AVE. Então, eu deixei junto aqui, tá, gente? Desenvolvimento atípico e essas repercussões, porque o TCE e o AVE pode ser uma das causas desse desenvolvimento, tá? Então, atenção aqui, por favor, que essa parte aqui ela é muito importante. Então, vamos lá, pessoal. A função do sistema nervoso central em relação à motricidade é proporcionar habilidade no movimento, que a gente tem habilidade, desenvolvimento de atividades especializadas e manter simultaneamente a postura e o equilíbrio.
Então, o sistema nervoso, ele age, né, para fazer esse desenvolvimento da motricidade, e a gente passa ao longo, né, dos nossos primeiros meses de vida, especialmente, desenvolvendo uma série de recursos para que a gente consiga habilidade no movimento, atividade especializada e manutenção de postura e equilíbrio, tá? Para que a gente desenvolva essa motricidade, esses elementos de maneira harmônica, a gente precisa, né, manter a base de sustentação em relação às variações no centro de gravidade. Então, a gente precisa manter as respostas de equilíbrio, e são necessários, para que isso aconteça, pessoal, diferentes mecanismos do controle motor. Quem que manda nesse controle motor? Sistema nervoso central. Quem ativa a musculatura? Sistema nervoso central. Quem recruta neurônios? Sistema nervoso central. Quem mantém as posturas? Sistema nervoso central. Então, a gente precisa desse desenvolvimento que a gente falou ali do sistema nervoso central para que a gente tenha controle dos movimentos, tá? Esses mecanismos que a gente tem de controle motor, eles se desenvolvem para tudo que a gente faz, tá? Dentro dos princípios ali, né, do controle. Então, para a gente desenvolver qualquer habilidade, qualquer ato motor, primeiro a gente desenvolve mobilidade, que é chegar até determinada postura. Aí a gente desenvolve a estabilidade, que é o equilíbrio estático. Então, a mobilidade controlada, por exemplo, a transferência de peso, as dissociações, e então a habilidade. Isso vai acontecer, gente, para sustentar a cabeça, para sentar, para engatinhar, para ficar em pé. E para todo o restante das habilidades. Mas quando a gente coloca esses 4 aí, que são os marcos principais, a gente consegue ter uma visualização melhor de como, né, esse princípio do controle motor, ele é aplicado ao nosso dia a dia e como ele vai ser aplicado à reabilitação também. Então, quando eu vou reabilitar um paciente, quando eu vou tratar um paciente que teve perda, né, do controle motor ou que não desenvolveu o controle motor no momento que seria o momento normal, a gente tem que pensar nesse princípio, que é dessa forma que a gente consegue ter melhores resultados no desenvolvimento da habilidade, tá? E aí, pessoal, esses elementos todos, eles dependem do tônus postural normal, então, de uma ativação normal do tônus pelo sistema nervoso, da interação das forças opostas de ação pela inervação recíproca, então, da ativação da musculatura agonista e do relaxamento da antagonista. Para eu ter controle motor, pessoal, o que que acontece na inervação recíproca? Então, vou fletir o braço. O meu motoneurônio vai para o meu agonista para ele fletir, e outro motoneurônio vai para o antagonista para relaxar. Isso é inervação recíproca, e para o movimento ser harmonioso, isso tem que funcionar o tempo todo no meu corpo. Um grupo de músculos contrai, um grupo de músculos estão relaxados para permitir esse movimento, tá? E essa variedade de padrão, gente, elas são heranças comuns do homem, então a gente evoluiu, a humanidade evoluiu dessa forma. A gente, né, quando pensa lá na evolução das espécies. Então, tá ligado a aspectos neuromaturacionais que são próprios da humanidade, que são próprios, né, nosso. A gente tem esse código genético, a gente tem essa história escrita no nosso DNA para que isso aconteça. Depende, então, né, dessa característica genética, e como eu sempre digo para vocês, depende do ambiente, tá? Então, por isso que eu falo, depende do substrato e depende do estímulo ambiental, depende do ambiente, para que a gente tenha essas aquisições motoras, para que a gente tenha controle motor, tá? E aí, pessoal, pode ser que em algum momento tenha um problema nesse processo. E aí a gente vai ter o desenvolvimento atípico, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem uma lesão no sistema nervoso central, como na paralisia cerebral,
a gente vai ter uma falha, uma interrupção no sistema de maturação do sistema nervoso, que estava em desenvolvimento. Então, em determinado momento, esse sistema não vai continuar aquele processo que ele foi geneticamente programado para ter. O resultado disso é que a gente vai ter padrões motores atípicos, que vão competir ou que vão se opor aos padrões motores que eram esperados. Agora, sim, esse negócio de falar padrão motor atípico, ele é muito cruel, porque a gente tem que entender o seguinte, gente, que esse padrão motor atípico errado que a gente tem, né, após uma lesão, ele é o melhor que o sistema pode fazer, tá? Então, o desenvolvimento atípico, ele é ainda o melhor que aquele substrato que sobrou, né, que restou, consegue fazer. É o melhor que aquela criança consegue desempenhar, que aquele sistema nervoso consegue desempenhar. Por isso que é cruel, né? A gente falar que ele é atípico, que ele é ruim. Na verdade, ele é o melhor que é possível dentro do padrão do substrato, do que sobrou devido àquela lesão. Mas, assim, ele é atípico, por outro lado, eu entendo que ele é atípico se eu comparar com a criança típica, com o desenvolvimento normal, tá? E aí, quando esses padrões atípicos prevalecem, a gente vai ter as alterações de comportamento motor, que a gente vê na criança, por exemplo, com paralisia cerebral, que tendem a ser limitantes e prejudicam o desenvolvimento global da criança. Então, quando esses padrões atípicos permanecerem, prevalecerem, e eles permanecem, prevalecem porque teve uma lesão, tá? Porque teve uma lesão que bloqueou, né, que impediu aquele desenvolvimento. Então, a gente vai ver as alterações motoras que a gente observa nas crianças, por exemplo, com paralisia cerebral, tá? O que acontece, então, se a gente comparar, né, o típico com o atípico? E isso aqui é extremamente importante. Então, no típico, pessoal, os reflexos primitivos são suprimidos ou integrados. No atípico, o que a gente vai ter? Permanência dos reflexos primitivos. No típico, as reações de balance são integradas, as reações de equilíbrio, as reações de proteção, as reações de postura, né, de manter-se contra a gravidade, são integradas e passam a ser atos motores. No atípico, essas reações são insuficientes, elas não se desenvolvem. No típico, eu tenho tônus normal. No atípico, eu tenho alteração de tônus. Então, hipotonia, hipertonia ou tônus flutuante. No típico, eu tenho ausência de reflexos tônicos. No atípico, esses reflexos tônicos estão presentes. No típico, eu tenho movimentos em padrões sinérgicos. Então, a sinergia de recrutamento motor, de recrutamento muscular, isso gera, né, a coordenação. No atípico, eu tenho movimento estereotipado, que é aquele ainda, né, que está ligado ao reflexo primitivo, movimentos pobres por conta da permanência do reflexo e da alteração do tônus e sem seletividade. Então, não consigo ter movimento seletivo. O movimento seletivo é a habilidade em cadeia cinética aberta. É eu conseguir movimentar só o ombro, ou só o cotovelo, ou só a mão. Isso não é possível, né? Não é visto no desenvolvimento motor atípico. No típico, a criança desenvolve habilidades motoras, então lembra que a habilidade vai ser aquele mais alto nível de controle motor, né? No atípico, a criança dificilmente vai desenvolver habilidade. No típico, a gente vai ter uma variedade de movimentos, sem encurtamentos e deformidades. No atípico, a gente vai ter padrões compensatórios, fixações, movimentos estereotipados e alterações musculoesqueléticas, né? Então, é muito comum o desenvolvimento de contraturas e deformidades, porque se o padrão que a gente chama de normal não acontece,
as ativações musculares vão ser anormais e, consequentemente, a gente vai ter fixações nas articulações. No típico, a criança controla os 3 planos de movimento, então, plano sagital, frontal e transversal, movimentos de flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna e externa. E no atípico, a maior parte das crianças não tem aquisição em nenhum plano. Quando consegue, consegue mais no plano sagital, que é o mais básico, né? Flexão e extensão. Mas vai ter muita dificuldade no plano frontal, abdução, adução, e nas rotações praticamente não tem. Então, pessoal, quando eu falar em movimento, em desenvolvimento motor atípico, são essas características aqui que predominam. E é isso que a gente observa, então, a gente falou na criança com paralisia cerebral ou até na criança que tem uma lesão vascular ou uma lesão traumática nesse período de desenvolvimento, tá? Por isso que fala-se nessas consequências do TCE e da VE. Então, vamos lá. Na criança típica, tá? Na criança típica, que a gente chama ela, entre aspas, de normal, no primeiro trimestre, a gente verifica que a gente tem intensa atividade reflexa, postura assimétrica, desenvolve a flexão em supino, melhora a extensão em prono, possui algum controle cefálico e tem as reações labirínticas de retificação, aquela reação que eu disse para vocês, né, do tronco em relação ao controle do restante do corpo. Na criança típica, a gente tem harmonia no movimento. Normalmente, os planos coronal e transversos ainda não estão presentes no primeiro trimestre, mas a gente tem movimento no plano sagital, né? No coronal, que é o frontal, e no transverso, a abdução, adução, rotação vem depois. Já no desenvolvimento atípico, principalmente nos quadros mais leves, o primeiro trimestre ele vai se assemelhar à criança típica. Então, gente, muitas vezes no primeiro trimestre, como o que predomina são atividades reflexas e as habilidades ganhas são poucas, a gente não consegue perceber muita diferença. Não consegue, muitas vezes, fazer avaliação e identificar grandes alterações nesse momento, no primeiro trimestre. O problema vem no segundo trimestre. Normalmente aí as alterações, né, as diferenças de desenvolvimento, elas são gritantes. Então, no segundo trimestre é o momento que normalmente tem a detecção de riscos de lesão no sistema nervoso central ou de atraso no desenvolvimento, porque é nesse período que as aquisições motoras, as reações posturais, a transferência de peso e a rotação de tronco, o movimento no plano transversal, acontece de maneira, né, que é mais resoluta, que a criança vai desenvolvendo, e a criança com paralisia cerebral, por exemplo, vai ter dificuldade de ultrapassar esse período, de chegar nesse período. As crianças com paralisia cerebral, as mais graves, permanecem no primeiro trimestre. Então, o comportamento motor dela de desenvolvimento é do primeiro trimestre. Então, é isso aqui, pessoal. É comum que esse desenvolvimento ele fique estagnado no primeiro trimestre do desenvolvimento típico, quando a criança realiza movimentos apenas do plano sagital e tem grande instabilidade postural. E ainda, eu acrescentaria aqui, né, ainda permanecendo com muitos reflexos. Então, muitas das crianças não vão passar dessa etapa, tá? Não vão chegar a ter as aquisições do segundo trimestre, do quarto, quinto e sexto mês. Permanecem lá atrás. Bem, a extensão do déficit funcional, né, a gravidade do caso vai depender da localização e do grau da lesão, do quanto que teve de destruição. Por quê, gente? Porque isso aqui é o substrato, né? Então, quanto mais eu tiver de preservação, melhor. Quanto menor a preservação, mais difícil vai ser para essa criança, tá? De maneira geral, com o atraso ou a interrupção no desenvolvimento, os mecanismos de reação postural vão ser insuficientes, os reflexos primitivos e patológicos vão ficar exacerbados, né?
vão estar presentes, os reflexos tônicos vão estar presentes. Com relação ao tônus postural, a criança, as mais graves especialmente, elas apresentam hipotonia axial. Então, tem muita gente que tem dificuldade de entender isso, gente, mas a parte axial, o tronco é hipotônico na maior parte das crianças, tanto que não sustenta a cabeça, não sustenta tronco, não faz extensão, tá? E a espasticidade ou os espasmos intermitentes, né? As discinesias, as distonias, a coreia a tetose, acontece nos membros, tá? Então, esse é o padrão atípico. Tônus axial, né? Parte axial hipotônica e a parte apendicular apresentando a espasticidade ou apresentando a discinesia, a distonia, que é a parte de coreia e de atetose, tá? Então, nesse desenvolvimento atípico, outras características que essa criança pode ter: deficiência no mecanismo de controle postural, com alterações na reação postural, que são a base para a realização do movimento contra a gravidade. Então, se ela não tem controle postural, dificilmente ela vai ter aquisição de controle contra a gravidade, primeiro controle contra a de gravidade, sustentação de cabeça, depois sentada e depois ficar em pé. Também, a criança tem pouca possibilidade de movimento por falta, né, dessa base postural, já que a base postural, também o tronco, é a raiz dos membros, né? A criança não consegue desenvolver habilidade nos membros porque não tem essa base de tronco. Também vai ter déficit na reação de equilíbrio, proteção e retificação, que são fundamentais para o movimento. A reação de retificação alinha o olhar e a cabeça e o tronco durante o movimento. Então, essa manutenção do olhar horizontalizado, a cabeça centralizada, o tronco ereto, é a reação de retificação. E a reação de equilíbrio, ela permite o ajuste adaptativo corporal quando a gente desloca o nosso eixo em relação à gravidade. Então, as reações de equilíbrio, elas vão, né, fazer com que o centro de gravidade se mantenha dentro da base de sustentação e a gente não caia. Quando o centro de gravidade se projeta para fora da base, a gente cai. Então, essa criança dificilmente desenvolve isso, tá? Esse é o desenvolvimento atípico. Ela tem dificuldade para fazer transferência lateral de peso, seja em qualquer postura, gente, então, seja em prono, em supino, sentado ou em pé. Dificuldade de realizar movimentos no eixo coronal e transverso, então os movimentos, né, de abdução e rotação. Tem instabilidade postural e permanência dos reflexos primitivos. Então, especialmente a permanência dos reflexos tônicos, né, do RTCA, impede o alinhamento dos membros superiores, o RTCA impede a manutenção da linha média, tá? E causa assimetria de tronco e de membro. O RTCA impede o desenvolvimento dessa coordenação olho-mão, que é tão importante para tudo que a gente faz, tipo escrever, depende de coordenação olho-mão. O RTCS, ele produz hipertonia extensora em membro superior e flexora em membro inferior, dependendo da posição que esteja a cabeça, lembra? Cabeça flat, braço flat, perna estende. Cabeça estende, braço estende, perna flat, tá? O RTCS também ele pode surgir quando a criança senta em W e mantém a cabeça e o membro superior em extensão, tá? Então, essa tendência aqui que a criança pode apresentar. Então, senta em W, estende a cabeça e estende o braço. Ressalta-se que esse padrão, né, de sentar em W, ele deve ser evitado ao máximo, porque força muito a coxa femoral e tende a desenvolver, então, um padrão de luxação da articulação do quadril, né, articulação coxo-femoral. Lembrando que, né, aproveitar só dessa pincelada que está falando aqui, a fossa do acetábulo, gente, onde encaixa o fêmur, ela se desenvolve na criança à medida que a gente fica em pé e faz descarga de peso. Então, quando a gente começa a fazer descarga de peso de gatos, ajoelhado, semi-ajoelhado em pé, é quando a gente desenvolve a fossa do acetábulo. Ela é mais rasa
e ela vai ficando um pouco mais profunda para acomodar o fêmur. Se eu não faço descarga de peso, se eu não fico em pé, se eu não fico de gata, se eu não fico ajoelhado, semi-ajoelhado, eu não desenvolvo o acetábulo da maneira adequada. E aí, por isso que as crianças que não ficam em pé, elas tendem muito mais a ter o problema de luxação do quadril do que as crianças que fazem descarga de peso. Não é só por isso que acontece subluxação de quadril, tem a ver também com hipertonia dos adutores, né? Tem a ver com fraqueza muscular, mas uma das causas é justamente o não desenvolvimento do acetábulo, tá? Bem, o RTL também pode aparecer, né? Vai ser um reflexo desenvolvido pelos órgãos otolísticos, pelo sistema vestibular, sistema labiríntico, durante os movimentos da cabeça. Esse reflexo está associado à hipertonia espástica ou aos espasmos intermitentes que ele fala aqui são as distonias, tá, gente? É a paralisia cerebral discinética, distônica, coreia, tetose, e ocorre muito quando o paciente é quadriplégico, tá? O RTL causa grande dificuldade na transferência de postura, pois qualquer movimento da cabeça desenvolve, né, esse padrão aqui de atividade tônica extensora global. A flexão da cabeça, que comumente ocorre no plano em prono, na verdade, leva um padrão de flexão total, e a extensão da cabeça em supino leva ao padrão de extensão total. Então, em prono, barriga para baixo, lembra, tende a fletir tudo, em supino, barriga para cima, estende tudo, como uma reação tônica labiríntica, né? Então, uma ativação de tônus completa e inadequada, tá? Então, por isso que o RTL ele é considerado um reflexo patológico. A criança que tem hipotonia proximal, né, busca padrões compensatórios de fixação para que consiga algum tipo de movimento e sustentação contra a gravidade. Então, quando a criança tem a hipotonia, né, de tronco, muitas vezes ela vai ter algum tipo de fixação aqui, vai tentar alguma fixação, as que conseguem alguma habilidade. Essa fixação, né, e essa falta de estabilidade central acaba desencadeando a falta de seletividade dos movimentos, gerando um padrão de aprendizagem motora funcional inadequada e favorecendo o desenvolvimento de encurtamentos e deformidades. E a criança ainda, né, essa com desenvolvimento atípico, pode sentir dor, dificuldade de manusear, de ser manuseado pelos familiares e prejuízos funcionais. Então, é uma situação muito difícil, tá? Mas é a característica. Então, pessoal, quando fala no atípico aqui, a gente pensa principalmente nas lesões encefálicas. Pensando nas lesões encefálicas, a gente está falando na paralisia cerebral, que é uma doença que tem suas características, no traumatismo crânioencefálico, quando acontece nesse momento na infância, e no acidente vascular encefálico. Mas o mais importante é que a gente entender o contexto como um todo, né? A gente entender o que é esse tal de desenvolvimento neuropsicomotor atípico. Então, envolve todos esses padrões que a gente falou aqui, tá joia?